Olá, eu sou a Agatha Areias e esse é o Newbcast, um espaço dedicado a inspirar uma nova geração de líderes. O episódio de hoje é para a gente entender a diferença entre entregar e se entregar. Eu vou começar contando uma história real com um nome fictício. A Gabriela era o sonho de qualquer chefe. Cumpria prazos, organizava tudo. Racional, eficiente, metódica. Em avaliações de desempenho, sempre tirava nota máxima. Mas uma frase aparecia recorrentemente nos feedbacks da equipe. Falta envolvimento. Parece que ela está sempre no modo robô. A gente respeita, mas não se conecta. Gabriela entregava, mas ela não se entregava. Estava sempre um passo fora da cena. Como se o corpo estivesse lá, mas a alma estivesse no modo avião. E isso não é raro, eu sei que vocês sabem que não é. Tem muita gente performando competência, mas sem presença, sem calor, sem intenção. Para pensar. Você já trabalhou com alguém tecnicamente impecável, mas que parecia vazio? Já teve um líder que entregava tudo, mas não inspirava nada? Já sentiu que, mesmo fazendo sua parte, você estava meio ausente do processo? Tem gente que bate meta e mesmo assim é esquecível. E tem gente que não precisa dizer muito para ser inesquecível. O que diferencia essas pessoas não é o resultado, é a entrega emocional. É o quanto elas estão ali, de verdade. Esse episódio é sobre isso, sobre o lugar invisível de onde a liderança emana, sobre a presença como energia de influência e sobre como a entrega verdadeira começa muito antes de bater a meta. Você pode até fazer tudo certo, mas se fizer no modo neutro, no automático, ninguém vai lembrar de você. E nesse episódio, a gente vai falar sobre a diferença entre resultado e impacto, como os líderes podem estar ocupando cargo, mas não ocupando espaço, o que é de verdade ter pele no jogo, sem cair no burnout, e como inspirar através da sua presença intencional e não só das suas tarefas. Vai falar também porque a liderança que marca é aquela que se doa de verdade. Se você quer ser mais do que alguém que cumpre planilha, se você quer ser lembrado não só pelo que fez, mas pela energia que deixou, fica comigo. Vamos lá, tem um mito que ronda o mundo corporativo e que infelizmente ainda seduz muita gente. Se você entrega resultado, o resto se resolve. Spoiler, não se resolve. Durante muito tempo a eficiência foi tratada como sinônimo de competência. E o que isso gerou? Uma geração de profissionais que decoraram o protocolo, mas perderam a pulsação. Gente que chega no horário, cumpre o que foi pedido, responde e-mail rápido, mas que no fundo não tem energia vital nenhuma no que faz. Estão operando no modo máquina, sem alma, sem calor, sem intenção. Aí te pergunto, será que você está sendo produtivo ou só obediente? Será que você está entregando valor ou só cumprindo planilha? Porque a diferença entre um profissional confiável e um profissional memorável é que o confiável entrega. O memorável se entrega. De novo, o confiável só entrega. O memorável entrega e se entrega. Vamos fazer um zoom out para entender melhor o que é eficiência fria? É aquela que foca só em métricas e esquece das pessoas. É aquela que atinge o objetivo, mas não gera vínculo. É o tipo de competência que bate meta, mas não gera memória. E o mundo do trabalho está cheio de zumbis corporativos. Gente que parece funcional, mas está desconectado de si. Cumpre rotina, executa tarefa, participa de reunião, mas se você perguntar o que move, o que emociona essa pessoa, o que a transforma, silêncio. Aliás, tem um termo que a psicologia organizacional usa para isso, que é muito interessante, que é o desengajamento silencioso. É quando o profissional ainda não pediu demissão, mas a sua alma já foi embora há muito tempo. Segundo um relatório de 2023 da Gallup, 59% dos profissionais no mundo dizem estar em quiet quitting, ou seja, em desistência silenciosa, numa tradução literal livre. Essas pessoas estão psicologicamente desconectadas do trabalho, ou seja, elas estão lá, mas não estão de verdade. É isso que tem impacto direto na liderança, gente. Porque quando um líder opera assim, no modo neutro, automático, robótico, ele vira um gestor de tarefas, não um mobilizador de pessoas. Aqui entra um ponto essencial. Resultado é o que você entrega.
Relevância é o que você provoca. Você pode bater em todas as metas do trimestre, mas se ninguém lembrar de você como alguém que ouviu, que inspirou, que se comprometeu de verdade, o que ficou? Tem uma frase da Maya Angelou que diz tudo. Adoro essa frase. As pessoas podem até esquecer o que você disse, podem esquecer o que você fez, mas nunca vão se esquecer como você as fez sentir. Na liderança, isso é lei. Resultados são importantes, claro, mas não sustentam legado sozinhos. Legado é feito de impacto humano, e impacto humano exige presença. Quando foi a última vez que alguém se emocionou positivamente, por favor, com a sua presença num projeto? Não com a sua entrega técnica, mas com a sua entrega pessoal. Vamos falar sobre pele no jogo? O famoso skin in the game, ou pele no jogo, para mim é o ingrediente que transforma competência em carisma. O termo ganhou popularidade com o autor Nassim Taleb, no livro que ele escreveu, que tem esse mesmo nome. Ele defende que só tem autoridade para opinar, decidir ou liderar quem tem algo a perder naquilo. Na prática, ter pele no jogo é não liderar de camarote, é se envolver de verdade, é se comprometer emocionalmente com o processo, não só com o resultado. E sabe por que isso importa? Porque liderar é muito mais do que estar à frente, é estar dentro. Imagina um time enfrentando um desafio difícil. A pressão está alta, o cronograma apertado, o erro simplesmente não é uma opção. O que mais mobiliza esse time? Um líder que aparece só na hora de cobrar ou aquele que está lá, junto, entendendo os dilemas, ouvindo, sugerindo, vibrando? A presença do líder é um vetor de energia. Se ela é robótica, o time esfria. Se ela é viva, o time se aquece. Tem um outro ponto aqui, mais delicado ainda. Às vezes a pessoa entrega muito para, na verdade, não precisar se mostrar. A entrega técnica vira uma espécie de disfarce. Preste atenção nisso. É como se dissesse, olha como eu sou útil. Não precisa esperar mais nada de mim, tá? É a síndrome do eu fiz minha parte. Detesto, eu fiz minha parte. Como assim? A pessoa entrega tudo, menos a própria vulnerabilidade. Fica atrás do crachá, do cargo, da competência. Mas liderar é inevitavelmente um ato de exposição, gente. Você precisa aparecer, precisa correr o risco de estar errado, precisa ter coragem de ser visto como ser humano. E tem uma armadilha aqui. Quanto mais competente você parece, mais permissivo o sistema fica com sua ausência emocional, sabe? O time pensa, ele é técnico, ele resolve, ela é ótima com número, deixa que ela faz. Mas por trás está todo mundo se sentindo sozinho. Por isso vale a gente estar sempre se perguntando, será que a minha entrega está servindo de escudo? Será que eu me acostumei a ser admirada pela minha performance para não ter que ser vista pela minha verdade? Eu vou contar rapidinho um trecho da história de um mentorado meu, que eu vou dar o nome fictício de André. Tá? O André era gerente de produto numa empresa de tecnologia. Excelente executor, entregava tudo no prazo. Mas um dia, numa pesquisa interna, a equipe dele disse coisas do tipo: André não escuta, a gente não se sente com abertura para conversar com ele, ele faz o dele e só. Aí André ouviu aquilo e ficou chocado, né? Na cabeça dele ele estava fazendo tudo certo. Foi duro para ele perceber que faltava uma coisa essencial: estar ali de verdade. Perceber isso foi o primeiro passo. Mas ele precisava saber o que fazer dali para frente com aquele diagnóstico. Então ele buscou ajuda e a gente começou a fazer sessões de mentoria. Logo na primeira sessão eu disse a ele uma frase que ele mais tarde me disse que foi o ponto de virada dele. Eu disse para ele: você não precisa ser um super-herói, só precisa ser gente. Eu acredito demais nisso. Aí ele passou a participar mais das reuniões de check-in. A perguntar como as pessoas estavam de verdade, a se vulnerabilizar quando não sabia alguma coisa, sabe? O resultado foi que o clima melhorou, a produtividade também. No mais, gente, isso é exercício, é treino, é autoobservação, é estar vigilante, atento, presente. Aliás, na minha opinião, a presença é o novo diferencial competitivo. Pensa nisso. No mundo que a gente vive, presença virou ativo raro. Com tanta distração, tanta sobrecarga, tanta superficialidade, quem está inteiro num projeto se destaca sem gritar.
E isso vale em todos os níveis. O estagiário que ouve com atenção e propõe algo novo, a analista que, mesmo cansada, cuida do clima da reunião, o coordenador que dá bom dia olhando no olho, a diretora que se emociona com uma vitória da equipe. Essas pessoas não passam despercebidas, porque elas não estão no modo neutro, elas estão inteiras. Então vamos recapitular? Entregar é esperado. Entregar se entregando é diferencial. A eficiência fria pode até gerar resultado, mas não constrói vínculo. Quem tem pele no jogo inspira mais, porque vibra junto. A presença é a nova competência. A ausência emocional já não passa despercebida. Liderar é aparecer e às vezes se expor. Quem não se entrega pode até ser promovido, mas não vai ser lembrado. Aí eu te provoco o quanto da sua presença hoje é real e o quanto é só protocolo. Antes da gente seguir, eu acho importante deixar uma coisa bem clara, porque esse episódio valoriza tanto a entrega emocional que pode acabar confundindo algumas pessoas. Eu não estou romantizando a liderança inspiradora que não entrega nada. Essa também é uma distorção perigosa. Tem líder que é super presente, querido, fala bonito, escuta com atenção, acolhe todo mundo, mas na hora de entregar resultado concreto, escorrega. Falta consistência, falta compromisso, falta bastidor, né? É o perigo da liderança de palco sem bastidor. Por outro lado, tem quem entregue tudo direitinho, número, tarefa, relatório, mas não gera conexão nenhuma, passa batido. É o outro extremo, a eficiência fria, né? Por isso eu vou reiterar, entregar resultado é pré-requisito. Estar presente, inteiro, com energia é diferencial. Liderança de verdade acontece onde esses dois mundos se encontram. Consistência técnica com entrega emocional. Clareza com empatia, resultado com verdade. Então, se você está ouvindo esse episódio achando que pode ser aquele líder querido que não cumpre o que promete, desculpa, mas você entendeu tudo errado. Agora que o conceito está bem claro, vamos para a próxima parte, onde eu vou mergulhar em como cultivar essa entrega autêntica sem cair na armadilha do workaholismo. Porque, gente, se entregar não é se acabar, é estar inteiro sim, mas sem se perder. De novo, se entregar não é se acabar, tá? E eu sei que isso pode parecer óbvio, mas no mundo do trabalho, às vezes o óbvio precisa ser repetido, com todas as letras. Porque muita gente confunde entrega emocional com exaustão emocional. Acha que para ser notado precisa estar em todas as calls, responder tudo no minuto, dizer sim para tudo, abraçar projeto que nem entende e virar uma antena parabólica ambulante para expectativas alheias, sabe? Esse não é o tipo de entrega que eu estou defendendo aqui. Isso é um vício em aprovação, disfarçado de dedicação. E presença exagerada com ausência de limite. É dar tudo de si, mas sem saber o que está recebendo de volta. E aí, quando percebe, a pessoa já se tornou uma caricatura do que os outros esperam dela e perdeu a conexão com quem ela é de verdade. Essa pessoa precisa resgatar a consciência, porque presença com consciência é o oposto de presença performada. Quando você está inteiro num projeto, não significa que você está disponível o tempo todo. Significa que você está alinhado com o propósito daquilo e age com intenção, não com compulsão. Então, vamos mudar o foco da pergunta. Em vez de se perguntar como eu me entrego mais, pergunta em que vale a pena me entregar? O que de verdade merece a minha inteireza? O que, quando eu entrego, me faz sentir mais conectado comigo? Essas perguntas não são só reflexivas, são estratégicas, porque quem não seleciona onde coloca sua energia acaba sendo drenado por tudo. Se você entrega muito, mas não direciona a sua entrega, vira recurso, não referência. Fica conhecido como o braço forte, mas nunca como o cérebro pensante. E aí entra numa armadilha silenciosa, a de ser útil, mas invisível. Por isso, cultivar uma entrega autêntica passa também por desenvolver inteligência energética.
Sim, isso existe e é um conceito crescente na liderança contemporânea. Líderes com alto nível de autogerenciamento energético conseguem manter constância emocional, foco e resiliência, mesmo sob alta pressão. Não por serem super-heróis, mas porque sabem onde não devem se desgastar. Ou seja, eles protegem a própria inteireza, porque eles sabem que não dá para se entregar inteiro a tudo, o tempo todo. Você quer ser lembrado como alguém que estava sempre por perto ou como alguém que fez diferença quando estava presente? Essa é a pergunta. E aqui a gente vira a chave para o próximo ponto. Como então desenvolver essa presença intencional, essa entrega de verdade, com foco, consciência e sem perder o limite? Liderar é deixar marca, não só no resultado, mas nas pessoas. Marca positiva, gente, por favor. Tem um traço comum entre as lideranças que mais inspiram. Elas não são lembradas apenas pelo que fizeram, mas pelo que fizeram os outros sentirem. Não é papo místico, é biológico. Segundo a neurociência, o cérebro humano memoriza com mais facilidade aquilo que gera emoção. Ou seja, você pode entregar um relatório tecnicamente impecável, mas se não gerar conexão, engajamento ou inspiração, a memória que o time vai guardar é fria, distante, descartável. Agora pensa no contrário. Você já teve um líder que te enxergou num momento difícil? Alguém que te puxou para conversar quando você estava quase desistindo? Ou que comemorou com você uma vitória que nem era tão grande assim, mas que te fez sentir visto? Essas experiências ficam, porque a liderança, no fim, é uma energia relacional. Ela se grava na memória afetiva e não só nos indicadores de desempenho. A neurocientista doutora Mary Ellen Mordino Young, da University of Southern California, explica que as emoções não atrapalham a cognição. Elas são a base da cognição significativa. Ou seja, a emoção não é distração no ambiente de trabalho. É o que dá sentido à experiência, inclusive a experiência de liderar e ser liderado. E aqui vai mais uma provocação. Você está liderando para cumprir o processo? Ou para deixar um traço? Está deixando marca ou só registro? Porque liderar com presença, com entrega emocional, é exatamente isso. Deixar traço nas pessoas, não só nas planilhas. Eu lembro da história de um gerente de operações que costumava dizer que emoção não tem lugar no trabalho. Num ciclo de avaliação, ele deu um feedback duríssimo para uma analista, sem nenhum contexto, acolhimento ou escuta. Ela saiu chorando e no dia seguinte pediu transferência diária. Semanas depois, em um treinamento, esse gerente ouviu de um facilitador: se o seu feedback é tão técnico que não transforma, ele não é feedback, é ruído. A fala daquele facilitador foi um ponto de virada, de expansão de consciência para esse gerente. A ficha caiu para ele. Eu estou entregando número, mas estou falhando em cuidar de gente. A partir dali ele começou a mudar, passou a preparar melhor suas conversas, a fazer perguntas antes de criticar, a oferecer apoio, não só cobrança. Sabe o que aconteceu? O time performou melhor, mas mais do que isso, confiou mais. E o chefe passou a ser lembrado não como o gerente que cobrava, mas como o líder que fazia crescer. E é disso que a gente está falando aqui. Liderança não é uma função, é uma experiência que você proporciona para os outros. E a entrega emocional tem papel central nisso, porque no fim das contas, ninguém quer seguir alguém que só entrega tarefas. As pessoas querem seguir quem se importa, quem se envolve, quem lidera com verdade. Você provavelmente já ouviu alguém dizer: eu não lembro bem o que ela fez no projeto, mas lembro que foi incrível trabalhar com ela. Ou então, ele nem era o mais experiente, mas quando ele falava, a sala escutava. Isso é mais do que carisma, é presença, é entrega emocional, é energia com intenção. A liderança que transforma não é feita só de decisões certas, é feita da vibração que você deixa no ambiente. E essa vibração nasce da sua inteireza, do quanto você está inteiro naquilo que você faz, do quanto você coloca a sua pele e a sua alma no jogo, mesmo quando a tarefa parece pequena. Você já percebeu que algumas pessoas entram numa sala e mudam o clima? Não porque falam alto, não porque brilham no palco, mas porque carregam uma coerência entre o que dizem, o que fazem e o que sentem. Presença não é barulho, é impacto silencioso. É quando você não precisa de PowerPoint para convencer, nem de elogio para te validar.
Sua entrega fala por você, porque vem de um lugar inteiro. E quando isso acontece, as pessoas talvez esqueçam o número da sua meta, mas elas vão lembrar do dia em que você ajudou alguém, mesmo sem obrigação. Lembram do jeito como você segurou uma reunião difícil com calma? Lembram da coragem de fazer o que precisava ser feito, mesmo sem aplauso? Essa é a diferença entre cumprir função e marcar presença. Entre estar no papel e ser a energia do papel. A liderança que toca, que muda, nasce desse lugar. Não é performance, é integridade emocional em movimento. E eu quero terminar esse episódio com uma história que eu presenciei há pelo menos uns 10 anos, mas que eu nunca me esqueci. Era uma reunião grande com vários departamentos e níveis hierárquicos diferentes. Tava aquele climão de todo mundo meio que na defensiva, sabe? Tinha de diretor a analista. Aí um menino que era, assim, uma pessoa silenciosa, tímida, que ninguém esperava muito dele, né? Ninguém esperava que ele fosse fazer qualquer tipo de intervenção naquele fórum, né? Aí ele teve uma atitude totalmente inesperada naquela sala. Foi quando um gestor começou a jogar culpa em cima de outra área, que a outra área não tinha entregue no prazo, etc. Esse analista de dados pediu a palavra e muito calmamente disse algo como: acho que culpar agora não resolve. Eu posso mostrar aqui no painel como a gente pode reorganizar as entregas e evitar esse risco no próximo mês? Foi um silêncio total na sala. Aquilo foi só uma frase, mas veio de um lugar de maturidade, de presença, de coragem, que acabou servindo como uma aula de liderança para todo mundo que estava ali naquela reunião. Aquele menino, ainda na base da pirâmide, hierárquica da empresa, ele foi sábio e mostrou que todo mundo, não interessa o cargo, não interessa em que posição você esteja, você pode fazer a diferença. Ele se arriscou, ele podia ter sido interpretado como petulante, mas a verdade é que, a partir daquele dia, ele começou a ser chamado para mais reuniões estratégicas e cresceu bastante na empresa em pouco tempo. Passou a liderar equipes grandes e com enorme responsabilidade. O bacana é que, com o passar dos anos, foi se tornando uma pessoa, um líder, cada vez mais confiável e confiante. O mercado está cheio de gente que entrega o que prometeu. Mas o que diferencia os líderes que ficam na memória é que eles entregam com propósito, com presença, com verdade. Se entregar não é se exaurir, lembrem disso, é se comprometer, é se importar de verdade, é estar no jogo e não na arquibancada da própria carreira. E por isso, aqui vai a provocação final de hoje. Você quer ser lembrado como alguém que sempre cumpriu o combinado? Ou como alguém que, além de entregar, mobilizou, inspirou e transformou quem estava por perto? Porque uma coisa é certa, quem só entrega pode ser promovido, mas quem entrega e se entrega não só sobe na carreira, como também transforma vidas, mexe os ponteiros da empresa e vira referência. Se esse episódio falou com você, compartilha com alguém que esteja nesse momento de virar a chave da liderança. Me marca nas redes, me escreve, me conta a sua história. E no próximo episódio, a gente vai explorar o lugar de onde tudo isso começa. A comunicação com intenção. Ou melhor, como entrar na mente antes de querer entrar no coração. Te espero lá.